Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desse domingão. E olha, meu amigo, é um Acorda Vascão até muito difícil de ser feito por conta do que aconteceu ontem dentro de São Januário. Pra gente que é Vasco, pra gente que sabe a grandeza do Vasco, pra gente que sabe o tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama, jamais iremos nos conformar com um empate contra a equipe do Juventude dentro de São Januário, mas não apenas um empate, o empate da forma com que foi, como foi, melhor dizendo. Um Vasco muito mal, um Vasco perdido, um Vasco nitidamente muito abaixo tecnicamente. Eu acho que a partida de ontem contra a equipe do Juventude, ela não liga um sinal de alerta, porque hoje o Vasco da Gama tem 37 pontos e ainda faltam, salvo engano, 9 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Se não ligaria um sinal de alerta. Se não ontem, com a atuação que tivemos contra o Juventude, deveríamos sim ficarmos preocupados com a possibilidade de um rebaixamento. O Vasco ontem contra o Juventude em São Januário jogou um futebol de rebaixado. O Vasco ontem em São Januário mostrou sim, acima de tudo, que o técnico Rafael Paiva está fazendo um grande milagre com esse grupo. Você, que reclama do Matheus Carvalho, tem outro, meu amigo. Ontem a gente viu que sem Matheus Carvalho é Esforza de titular. E sem Esforza é Souza entrando em campo. Você acha que tem condições? Você acha sinceramente que tem condições? É Maicon, é Léo. A gente, como torcida do Vasco, chegou em um momento em que o melhor é aquele que está no banco de reservas. Quando é o Maicon como titular e não o Léo, a gente sente saudade do Léo. Quando é o Léo como titular e não o Maicon, a gente sente saudade do Maicon. Você acha que isso é normal, meu amigo torcedor vascaíno? É claro que não é. A gente vai comentar muito sobre isso. A gente vai falar muito sobre esse jogo de ontem. Uma partida que não pode passar batida pelo torcedor vascaíno e que infelizmente liga um sinal de alerta para o Brasileirão, não para o rebaixamento, mas para o restante brasileiro e para esse jogo de volta das semifinais de Copa do Brasil. E o Paiva falou. O Paiva ontem, a gente sentiu um Paiva em uma entrevista coletiva desabafando. Falou o que tinha que falar. E ele mandou a real. Esse daí é o elenco que eu tenho. A gente tem que tirar do elenco o que pode. Quem dera se eu tivesse mais Paiês e Coutinho dentro desse grupo. A gente vai comentar muito sobre isso. Temos aí pela frente um Acorda Vascão bastante citado, bastante movimentado, com muitas novidades a vocês aqui logo nessa manhã de domingo. Porém, antes de começar o vídeo, meu amigo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno e é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, através do seu like, através do seu joinha e principalmente através aí da sua inscrição. É ela que irá fazer com que o nosso canal chegue a cada vez mais pessoas dentro da plataforma. Cada vez mais que você se inscreve, cada vez que mais pessoas são inscritas, mais o nosso canal cresce e mais o YouTube o recomenda para outros vascaínos. Então, contamos muito com a sua presença, muito com o seu apoio, muito com a sua ajuda. Show, vascaíno? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, né? Porque ontem, meu amigo, diante do Juventude, em São Januário, para 18.036 pessoas, o Vasco da Gama empatou o jogo. Jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma partida muito ruim do Vasco. Um Vasco muito abaixo. Um Vasco que, olha, deu dó de ver jogar ontem no Caldeirão. Vasco fecha a partida tendo 54% da posse, 16 finalizações, enquanto o Juventude 17 finalizações. Das 16 vezes que o Vasco chega ao ataque do Juventude, 3 são no gol do Clube Gaúcho, enquanto das 17 vezes que o Juventude chegou ao gol do Vasco, 5 foram no gol do goleiro Léo Jardim. Nitidamente pelos números, o Juventude foi superior ao Vasco jogando
dentro do Rio de Janeiro. Em jogos como esse, meu amigo, não há música melhor para se cantar nas arquibancadas do que não é mole não. Obrigação é ganhar no Caldeirão e tem que ser. E tem que ser. Ainda mais contra o Juventude. E a frase que o Pedrinho ele sempre comentou nos vestiários, nos pré-jogos, nas entrevistas, era que independente do resultado, o Vasco ele não poderia se abdicar de jogar de uma forma. E ontem a gente viu que havia ali um time. A gente viu que o Paiva tentou montar um esquema. A gente viu que o Paiva ensaiou jogadas. Mas sabe qual é o triste? Que a gente viu que faltou técnica para o grupo. O problema ontem não foi tático. O problema ontem não foi de jogadas. O problema não foi ontem de peças. Ou, aliás, foi até de peças. Da falta de peças. A gente vai falar sobre isso já já. Vai trazer o desabafo de Rafael Paiva. Mas antes eu queria que vocês dessem uma olhada aí nas palavras do próprio Paiva com relação ao que ele achou do desempenho do Vasco ontem contra o Juventude em São Januário. Boa noite. Hoje o jogo não encaixou, né? A gente tinha clareza que esse jogo a gente tinha que ganhar, a gente tinha que pontuar, né? Era um jogo importante para a gente fazer os 3 pontos. Não dá para colocar o peso no terceiro jogo em uma semana, a gente sabia disso, a gente tentou mesclar ali alguns jogadores para a gente não perder o nosso equilíbrio, mas ter um pouquinho mais de jogador mais fresco para jogar, né? Alguns jogadores que estavam com o volume mais baixo, mas a gente tomou o gol muito cedo, né? Tomamos mais uma vez, faz tempo que a gente não tomava, acho, um gol tão cedo, e a gente tem que correr atrás o tempo todo, né? Você fica o tempo todo tendo que transitar também, e realmente não encaixou, né? A gente tinha total clareza que precisava da vitória, e a gente ficou mais afobado do que deveria, né? Faltou tranquilidade. Eu acho que o Juventude também tem muito mérito no que fez, porque é um time que se esforçou demais e tentou tirar o tempo todo da gente, de não deixar a gente jogar. A gente não teve em nenhum momento tranquilidade para conseguir jogar, e acabou sendo um jogo de transição, né? E no final cansou muito para a gente, mas realmente foi um jogo que a gente não conseguiu encaixar hoje. Meu amigo torcedor vascaíno, foram essas as palavras do técnico Rafael Paiva. Infelizmente, né? Esse empate ontem contra o Juventude, nada esperado, fez com que o Vasco ficasse novamente travado na tabela do Campeonato Brasileiro. É completamente surreal, porque nesse momento o Vasco tem 9 pontos de distância novamente para o G6. Essa distância poderia ser ainda menor, dependendo dos últimos resultados do nosso Vasco da Gama. O Vasco, que tinha totais condições de vencer Cruzeiro e vencer o Juventude ontem, seriam nesse momento mais 4 pontos aí na tabela do Brasileiro. O Vasco estaria com 41, bem perto ali do G6 e tendo um jogo a menos contra a equipe do Cuiabá dentro de São Januário. Porém, infelizmente, né, com esses 2 empates contra a Juventude e Cruzeiro recente, o Vasco ele estagna nos 37 pontos, fica a exatamente 9 pontos de distância do G6, ainda com um jogo a menos em comparação a Cruzeiro e Bahia, porém com o mesmo número de jogos, né, que o Internacional, que hoje é o 6º colocado do Brasileirão. Um momento muito complicado, o Vasco da Gama na tabela de Campeonato Brasileiro. Os resultados até beneficiaram o Vasco, né? A gente viu um Atlético Mineiro empatando contra a equipe do Vitória ontem às 4h30. A gente viu um próprio Inter empatando. A gente viu um São Paulo perdendo a sua partida. A gente viu um Bahia perdendo a sua partida. Apenas o Vasco da Gama que infelizmente não fez aí o seu dever de casa. O Vasco para nos 37 pontos. Olha para a parte de baixo da tabela e vê realmente os adversários se aproximando. A gente vê hoje um Vitória, né, que está ali na 17ª colocação com 29 pontos. O Vasco hoje é uma equipe que está a 8 do Z4 e a 9 do G6. O Vasco está, de fato, no meio da tabela do Brasileirão, mas tem que se ligar. 8 pontos, meu amigo, eles somem rápido. E se o Vasco não se atentar, se o Vasco não sair dessa fase de 4 partidas sem vencer no Brasileiro, vai ficar difícil, vai ficar apertado. Foi exatamente isso que o técnico Rafael Paiva falou ontem em entrevista coletiva, sobre essa urgência por vitórias, urgências por um reencontro dentro do Campeonato Brasileiro. É um campeonato muito cruel, né? Porque a gente ficou em um momento com 4 vitórias seguidas, depois a gente ficou 6 jogos sem vencer, sem perder, 6 jogos sem perder, e quando você não pontua alguns jogos como a gente vem agora, né, principalmente com empates aí, já começa
já começa a incomodar de novo, né? Onde a gente não queria ser incomodado, mas é cruel para todo mundo, é um campeonato pesadíssimo, e a gente tem clareza que a gente precisa pontuar o mais rápido possível para a gente não ficar pensando lá para baixo, né? E continuar brigando lá na frente. A gente sabe que alguns times deram uma destacada da gente agora, né? E o que a gente precisa é voltar a pontuar. Não tem muito o que fazer, é clareza que temos que jogar para ganhar, mas é um campeonato que está sendo mata-mata para todo mundo e não está fácil para ninguém, né? Mas a gente precisa buscar os pontos aí para a gente fugir logo do que a gente tem que fugir e pensar para cima o que a gente tem que fazer. Meu amigo, é vencer ou vencer a partir de agora. O Vasco terá pela frente um grande desafio nesse próximo dia 16 de outubro. O Vasco volta a campo daqui a exatamente 10 dias, né? Contra a equipe do São Paulo, sem ser nessa quarta, na outra. Teremos agora, a partir de amanhã, uma data FIFA aí. E o Vasco da Gama terá um longo período de descanso. E ontem, inclusive, foi feita essa pergunta ao técnico Rafael Paiva. Qual a importância da data FIFA para o Vasco? O que o Vasco fará nessa data FIFA? Até porque é um Vasco São Paulo no dia 16 em Brasília, e um Vasco Atlético no dia 19 em São Januário. E aí, Paiva, o que você fará, meu amigo? Qual coelho você vai tirar da cartola nesses próximos dias no CT Moacir Barbosa? Paiva respondeu isso daí na entrevista coletiva de ontem. A gente tem que estudar. Realmente vai ficar um jogo próximo do outro, né? A gente sabe que vai ser difícil, mas, de novo, é difícil colocar prioridade, porque a gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro também. Então a gente vai pensar aí com muito carinho na melhor estratégia para a gente tem que ganhar os 2 jogos. A gente tem total consciência disso, independente de quem vai entrar, se a gente vai repetir a equipe do São Paulo contra o Atlético. Acho que jogo a jogo, cada jogo vai dizer muita coisa para a gente, mas o que a gente tem clareza é que tem que ganhar os 2 jogos. Isso é o mais importante para a gente. E falando em data FIFA, falando em melhora, né? Tem muita coisa, sem dúvida nenhuma, a melhorar. Ontem a gente viu um Juan Esforça, gente, que, pelo amor de Deus, cara, surreal a partida do Juan Esforça, assim, constrangedora a partida do meio-campo argentino. Ele termina o jogo, o canal, né, que estava transmitindo o jogo, ele mostra o Juan Esforça socando o banco de reservas, gritando, ele pega a camisa, quase rasga. Gente, quem tinha que estar fazendo isso era o torcedor em casa. Torcedor que deveria estar rasgando a camisa. Torcedor que deveria estar socando a televisão com a atuação pavorosa desse argentino que custou 30 milhões de reais para os cofres do Vasco. A gente vai falar sobre isso mais tarde, no Fala Gigante. Temos muita coisa que a gente vai deixar para comentar com vocês lá, para não ficar um Acorda Vascão também gigantesco. Mas constrangedora, a atuação do volante. Meu Deus do céu, o que o Esforça fez em campo ontem contra a equipe do Juventude? Assim como também foi constrangedor, ao meu ver, a atuação do Maicon. Gente, sem condições. Ontem eu vi muita gente falando, e eu concordo, o torcedor vascaíno ele sentiu saudade do Léo. O Léo fez falta ontem no sistema defensivo. Porque ser ruim com o Léo no lado esquerdo é 1000 vezes pior com o Maicon no lado esquerdo. Não dá, não tem condições. E é por isso que muitas vezes a gente não tem que contestar treinador. Porque o treinador está no dia a dia. O treinador está vendo. Por que não bota o João Vitor? Aí tudo bem, aí é algo a se questionar. O João Vitor ontem mostrou nitidamente que é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Assim, do futebol brasileiro, perdão, do elenco do Vasco da Gama, um dos melhores, até na minha opinião, do Brasil. Com relação a potencial, tem um potencial gigantesco. Mas, meu amigo, assim, sem o João Vitor, é o Léo. É o Léo. E se o João Vitor entrar, o Léo tem que continuar. E por isso que ontem, né, até em São Januário, a informação que a gente teve é que quando foi se anunciado a escalação no telão e não houve a presença do Léo entre os titulares, a torcida foi, assim, foi ao êxtase, né? Todo mundo gritou, cantou, ficou feliz. Mas mostra campo e bola que nitidamente o Léo é titular dessa equipe. Que não dá pro Maicon ser titular do lado esquerdo. Não dá, assim, não tem condições. Passa longe. E contra o São Paulo, para mim, a zaga titular é João Vitor e Léo. Porque não dá para tirar o João Vitor, se ele é o melhor zagueiro. E o Maicon não dá para ser o titular pelo lado esquerdo. Então, meu amigo, 1 mais 1 é 2. João Vitor e Léo é a zaga titular. Que João Vitor e Maicon
esquece. Não tem como. E essa foi mais uma pergunta feita ao Paiva ontem na coletiva. E aí, Paiva? Questão João Vitor, questão Léo, questão Maicon. Como fica essa sua zaga? O que você fará com esses zagueiros? Fala aí com o torcedor vascaíno, quer ouvir. Eu acho que a gente sempre falou aqui da característica dos jogadores, né? Maicon é um jogador que domina mais a área, é um jogador com uma liderança muito grande dentro de campo, fora de campo. E a gente tem consciência que ficar alto é mais difícil com o Maicon, mas o Maicon tem muita inteligência de jogo, é um jogador que consegue cortar os caminhos ali. E a gente está tentando. Acho que a gente hoje conseguiu roubar a bola na frente e fazer o gol, só que a gente teve algumas outras oportunidades que a gente não conseguiu. A gente está tentando buscar a melhor forma de juntar o nosso quebra-cabeça ali. A gente está tentando muita coisa, a gente está rodando o nosso elenco, a gente sofreu com jogadores importantes que não estão mais, principalmente Adson e David, tinha encaixado muito bem a equipe com eles. A gente está buscando o próximo encaixe agora. E a gente tem que fazer isso no meio de jogos importantes, numa semifinal de Copa do Brasil. E a gente está tentando, a gente está buscando, a gente está tentando buscar a melhor forma. E a gente está brigando para tentar o nosso melhor jogo. É isso que nos incomoda bastante, é tentar encontrar logo a nossa melhor forma de jogar, os melhores jogadores que se conectem dentro de campo. E a gente está tentando buscar e a gente não vai descansar enquanto a gente não conseguir encontrar. Meu amigo torcedor, esse é o grande problema de ter elenco curto. E para fechar aqui esse Acorda Vascão, a gente vai volta a repetir no Fala Gigante com muito mais informação a vocês, falando ainda mais sobre a questão da expulsão patética também do Sr. Souza, falando sobre a estreia do Maxime Domingues no time titular, falando sobre a atuação pavorosa do Sr. Juan Esforza. Mas para fechar o vídeo, eu quero fechar com um desabafo do Rafael Paiva sobre a questão envolvendo esse grupo, esse elenco. Ele é questionado em determinado momento sobre o que ele acha desse atual Vasco da Gama, o que ele vê desse atual Vasco da Gama. E a partir daí, meu amigo, ele começa a desabafar e deixa bem claro que o elenco do Vasco é esse e que o torcedor ele tem que agradecer pelo Vasco não estar disputando, lutando, brigando por uma situação pior na tabela. Hoje o vascaíno, ele infelizmente se chateia porque olha para a parte de cima, vê a parte de cima perto e gostaria de estar lá. Mas é importante lembrar que no ano passado, o torcedor vascaíno se sentia pressionado, não com a parte de cima, ou pela parte de cima, mas sim pela parte de baixo. E o Paiva deixa muito bem claro isso, que o Vasco é um time cheio de limitações, completamente limitado. Eu acho que assim, a maioria das equipes oscila muito, né? A gente tem um plantel ali que a gente busca, o que a gente tem é desenvolver os meninos da base. Em alguns momentos eles entram muito bem, em outros momentos eles sentem um pouco mais esse tipo de jogo. E eu sempre falo que é um processo, a gente tem que ter paciência com o processo do Vasco. A gente tem colocado muitos atletas jovens para jogar. É a equipe que mais tem jovens atletas jogando. Então, acho esse um dado considerável, né? Lógico que a gente quer entrar e ganhar todos os jogos e tá atropelando todo mundo, mas é muito difícil. Eu acho que a gente poderia estar sofrendo muito mais. Às vezes alguns torcedores sabem que a gente poderia estar sofrendo lá para baixo, a gente não está. Então a gente tem que ter consciência que esse é o processo, que a gente está evoluindo muitos jogadores jovens. A gente gostaria de ter mais jogadores do nível do Coutinho para jogar, do Payet, a gente não tem. Então a gente tem que dar conta com o que a gente tem aqui. A gente está tentando buscar a melhor maneira aí de encontrar a nossa forma de jogar, de vencer mais jogos, de conseguir ser soberano em todos os jogos, mas é um processo difícil. A gente tem que ter paciência e a gente está tentando buscar. Meu amigo, concorda aí com as aspas duras, pesadas, reais do técnico Rafael Paiva? Coloque a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingão para abrir esse domingo. Dê uma olhada, dê uma conferida aí no nosso pós-jogo que a gente colocou logo após a partida ontem contra a equipe do Juventude. Vai lá dar uma olhada, dar uma moral aí. O vídeo tá bem legal. A gente falou muito sobre esse desempenho pavoroso do Vasco ontem contra o Juventude. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.